Olá, meu caro leitor, minha cara leitora, bem-vindo ao Contrafluxo. Bom, vamos direto ao assunto do vídeo então. No último vídeo, na última newsletter, eu falei sobre o porquê ler, os motivos que me levaram a ler e permanecer na leitura e ser um leitor sério e comprometido. Só que hoje eu vou comentar a respeito do que se lê. A substância da leitura, na minha visão, é tão importante quanto construir um hábito de ler. Por vezes a gente constrói um hábito de leitura acerca de livros que não têm profundidade, não têm capacidade de ter uma catarse, uma fagulha que vai mudar alguma coisa dentro do teu pensamento, do teu estilo de vida e da tua maneira de ver as coisas, de ter experiências, de passar por coisas da vida. Então a substância do que se lê, a matéria, importa para mim tanto quanto o hábito de leitura em si. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Além disso, contemporâneos que somos do TikTok, brasileiros normais, medianos, não tivemos acesso a uma cultura muito elevada, a maioria de nós, pelo menos, eu também não, a uma cultura muito elevada na questão literária. Por exemplo, não crescemos em círculos onde a literatura mais elevada é permeada nas pessoas mais jovens e perpetuada. Então isso faz com que a gente necessite ter um esforço na construção de uma cultura literária séria. E não apenas o que vem vindo para nós, como por exemplo TikTok e Instagram. As informações que vêm vindo, elas são produtos, meros produtos, e não necessariamente se comprometem a ter uma profundidade, uma relação com alguma coisa da vida real, mas apenas uma vida real, entre aspas, dentro de um certo aspecto de uma certa rede social. Por isso que as redes sociais também são Por isso que as redes sociais também são maléficas e cada vez mais as pessoas estão saindo delas. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos para a pauta do vídeo, que é, na minha visão, o que deve se ler. Não necessariamente deve se começar nessa ordem, mas eu coloquei numa ordem de importância para mim, do menos importante para o mais importante no final. O primeiro tipo de leitura, na minha visão, é história. História pode ser alguns eventos que você acha interessante, a história do Egito, a história de Roma, bastante gente gosta, a história medieval, história de algum período específico, Revolução Russa, Revolução Francesa. Esses livros da história, como eu comentei no vídeo anterior, eles ajudam a ampliar o nosso imaginário. A gente começa a conhecer coisas sobre o nosso mundo que já passaram, que a gente por vezes nem tem ideia que isso aconteceu. Como, por exemplo, no livro SPQR, da Mary Bird, ela fala sobre a criação de um sistema similar à aposentadoria por parte do Augusto, imperador Augusto, primeiro imperador depois do Júlio César. Primeiro imperador de fato. O Júlio César foi um imperador meio contraditório, e o primeiro imperador de fato foi o Augusto. E ali começa uma era dos 12 imperadores, que inclusive tem um livro do Suetônio sobre isso, bem famoso, os 12 imperadores. E ele usa esse instrumento da aposentadoria para construir confiança com os exércitos e trazer esse poder bélico para o lado dele, no sentido de quem lutar ao meu lado vai ter garantido uma aposentadoria. Então, os soldados viam como muito mais vantagem servir ao imperador do que servir algum senador ou alguma outra força que quisesse derrubar o imperador. Esse problema da aposentadoria, por exemplo, a gente vê onde começou, não fazia a mínima ideia antes de ler, isso, eu não fazia a mínima ideia que tinha começado lá, mas tu vê como se tornou um problema recorrente, uma situação recorrente hoje. Quem não pensa em aposentadoria sendo brasileiro e sabendo do que acontece no INSS, por exemplo. Então, esse tipo de informação te ajuda bastante a compor o teu pensamento, a ampliar o teu imaginário, que é uma coisa que eu falei no último vídeo e eu vou falar sempre. Livros de história, então, são bem importantes, são bons, podem trazer bastante conteúdo e também atiçar a tua curiosidade, fazer com que tu procure mais coisas. Tu lendo uma coisa sobre a Revolução
francesa, tu pode pensar, pô, mas como é que isso aqui começou? E aí começa uma investigação que vai te levar naturalmente a um hábito de leitura. O segundo tipo de livro que eu gosto bastante e acho que é bem importante são as biografias. Hoje, e cada vez mais, a gente vai ter um problema com biografias, isso é fato. As IAs generativas, elas vão começar a fazer biografias de pessoas cada vez menos importantes e cada vez mais rasas. Imagina a facilidade que é para mim contar a minha história verbalmente para uma IA e fazer com que ela escreva um livro de 300 páginas. Sendo que eu não construí nada na vida que tenha valido a pena de ser escrito por uma pessoa e lido por outra. Então, esse problema vai existir e vai ser cada vez maior na minha visão. No entanto, existem muitas biografias que valem a pena, sim, investir um tempo para que se entenda como pensaram, como agiram as maiores personalidades do mundo. Isso, junto com os livros de história, faz com que tu amplie o teu imaginário. Como eu comentei no último vídeo, tem um exemplo sobre a história da arte e a biografia do Napoleão. Elas duas se cruzam em algum momento. E da mesma forma, outras pessoas, outras biografias vão se cruzar com outros livros ou outros livros de história e outras histórias. Então, as biografias compõem também o nosso imaginário, além de ser muito interessante tu conhecer como as maiores pessoas da humanidade pensam ou pensaram. Aqui nas biografias tem apenas uma dificuldade, que é o empilhamento de informações dentro da biografia faz com que aquilo seja muito informacional e muito seco, muito brusco. Tu vai ler numa página, tem uma tonelada de informações sobre um período da vida de uma pessoa, o biógrafo vai fazer o máximo para enriquecer aquilo ali, mas ele não vai dramatizar. Então, quando tu lê um outro tipo de livro, a dramatização ela faz parte de contar uma história. E essa dramatização faz com que a gente sinta mais essa história, a gente internalize melhor. Quando a gente passa por uma biografia, não necessariamente ela está dramatizada. Então, para tu entenderes o ponto de vista daquele personagem, tu precisa fazer um esforço de dramatização, se colocar no lugar daquela pessoa. E nem sempre isso é fácil. Na maioria das vezes não é fácil, porque quando a gente vai ler uma biografia, a gente vai ler de uma pessoa ímpar, que não existe igual no mundo. Júlio César, por exemplo. Imagina a dificuldade que é se colocar no lugar de um Júlio César. A gente não é nem contemporâneo, de longe, e nem sequer esteve dentro da cabeça de um Júlio César, nem perto de uma pessoa como Júlio César. Então, a dificuldade de dramatizar aquelas sensações, aquele momento, é muito mais difícil, exige um esforço muito maior, mas é um tipo de livro que vale a pena ler, na minha opinião. O terceiro são os compêndios. Esse daqui eu gosto demais, tanto é que eu falei já nesse vídeo, falei no vídeo anterior, que é a História da Arte do Gombrich. É um compêndio sobre a história da arte, como fala o título do livro, mas ele começa desde o início da arte, da fundação, até os tempos modernos. E ele não tem a intenção de esgotar nenhum assunto, não tem a intenção de ser definitivo a respeito da história da arte, mas ele quer trazer uma história estruturada para te contar desde o começo, da onde começou e até onde a gente chegou, e o que vai entrelaçando até chegar nesse ponto atual. E isso é muito enriquecedor pelo fato de ter sido construído por uma única mente. Quando eu paro para pesquisar a história da arte, por exemplo, eu posso compor essa história toda, eu posso construir essa linha do tempo na minha cabeça, mas quando ela é feita por uma única pessoa, ela tende a ser mais fácil de assimilar. Quando eu leio, por exemplo, a História da Filosofia Ocidental, do Bertrand Russell, que eu estou olhando aqui, ele mesmo comenta nesse livro, na introdução do livro, ele fala que não tem como ele escrever toda a história da filosofia ocidental em 3 livros de 600 páginas. Ele quer sim trazer uma unidade de pensamento composta pela mesma cabeça que vai te entregar ao leitor uma ideia panorâmica sobre um determinado assunto.
Só que essa ideia, apesar de ser panorâmica, de ser aberta, ela foi contada por uma pessoa só, o que favorece a unidade do pensamento. Então ela te entrega muita informação num livro só, num pensamento só, numa linha de pensamento só, numa linha de raciocínio só. Isso, na minha visão, é muito enriquecedor. Faz com que a gente fique mais curioso e queira conhecer mais sobre essa história ou sobre esse mesmo assunto. Além de que te posiciona para tu começar a linkar as histórias das filosofias, ou história da arte, que eu gosto bastante, com o que tu vai ler nas biografias, nos livros de história e até na literatura. Então, esse link, essa ligação, na minha visão, é bem enriquecedor. E em quarto lugar, o mais importante na minha visão, são as literaturas, mais especificamente os romances. Esse sim, para mim, é o ápice da leitura. Eu gosto muito e acho essencial. Eu já falei várias vezes, mas a ampliação do imaginário aqui nesse ponto, nas literaturas, principalmente nos romances, é onde explode a imaginação. Toda experiência é individual. Apesar do que a gente ouve alguns memes no Instagram e outras redes sociais, as pessoas falam, nenhuma experiência é individual. Eu passo aqui na minha casa coisa semelhante do que a fulana lá, ou uma amiga minha, um amigo meu, passa na casa dele com o marido, com a mulher ou com os filhos e fala, nenhuma experiência é individual. Todas são coletivas. Mas isso não é verdade. Todas as experiências são individuais. Fato é, você pode pensar nisso quando você tiver um filho. Ou se você já tem, você já sabe que isso é individual. O fato de ter filho, ele é comum. A maioria das pessoas tem filhos. Mas ele é extremamente individual e nada ordinário. É muito extraordinário. Então, apesar de muita gente ter, você passa por aquilo uma vez e fica maravilhado com a experiência. Isso faz com que as experiências sejam individuais. A tradução dessas experiências que acontecem na vida real para uma história escrita é o trabalho dos escritores. A tradução dessas experiências completas, dos sentimentos que envolvem uma certa experiência, captar todas as informações acerca daquela experiência, todos os sentimentos envolvidos e traduzir isso para uma história, para um papel, através de um personagem, de um contexto, de uma época, de um pensamento, de uma cultura, é o trabalho dos escritores. Isso é extremamente complicado porque ele usa, a princípio, como ferramenta, uma linguagem que não necessariamente é feita para ele descrever o que ele quer descrever. Então, essa linguagem já foi usada outras vezes, nasceu muito antes desse escritor, já foi refinada por outras pessoas, já foi utilizada por outras pessoas em outros contextos. Palavras que ele quer usar já foram usadas em outras épocas para dizer coisas diferentes. Todo esse jogo precisa estar dentro da cabeça dos escritores. E além disso, a tristeza que eu sinto, por exemplo, com certeza não é a mesma tristeza que você sente. Mas a gente usa a mesma palavra para determinar esse sentimento semelhante entre nós dois, que vai delimitar um certo horizonte de eventos. Eu estou triste, então, portanto, tem essa consequência e tem provavelmente esse motivo. Só que não necessariamente sentimos a mesma tristeza. Temos profundidades diferentes de tristeza, temos consequências diferentes para a tristeza. E é trabalho do escritor conseguir juntar tudo isso, organizar esse monte de significados, de símbolos e de palavras e transcrever uma experiência. Isso é extremamente difícil. Então, imagina, por exemplo, Dostoiévski, que é o meu escritor favorito, descrevendo e criando um Raskolnikov, um estudante miserável, literalmente sem ter o que comer, afetado pela pobreza e por um grande sentimento de injustiça, além de uma mania de grandeza fora do comum. Ele acredita ter que reequilibrar a balança de uma suposta justiça que ele acha que existe. Isso tudo está no começo do livro, tá? Não tem nenhum spoiler aqui. Através de um crime bárbaro, de um assassinato.
ele julga ser correto para a humanidade ele fazer aquilo. Aí você imagina o Dostoiévski tendo que traduzir essa quantidade de sentimentos, essa febre, esse temor, essa raiva que o Raskolnikov tem no mundo, e traduzir isso para um livro que vai te contar uma história, vai te tocar, vai te mostrar a profundidade e os conflitos morais que existem nessas ações que ele toma. Muito mais do que só trazer uma história legal, cheia de reviravoltas, quase um romance policial, o Dostoiévski traz a cultura comum, para mim e para ti, um retrato já bem definido de uma pessoa com um pensamento semelhante ao Raskolnikov. Uma pessoa com um sentimento de grandeza, uma empáfia, dá para dizer assim, que ele está acima do sistema ou acima de qualquer outra lei. Ele traz a nós esse modelo para que a gente reconheça nos nossos pares, nas pessoas que a gente tem contato no dia a dia, outros Raskolnikovs. Então, quando eu, na próxima vez que cruzar com um Raskolnikov na rua, eu vou olhar para ti e nós dois vamos pensar automaticamente, olha só, um Raskolnikov, uma pessoa que não consegue assimilar, não consegue conectar a responsabilidade dele com a responsabilidade real de um ser humano normal. Ele fica desconectado disso. E por causa do trabalho do Dostoiévski, nós já saberemos disso, que isso existe. E isso é a ampliação do imaginário também. É mais um personagem que a gente conquista. Claro, falar apenas do Raskolnikov não vai trazer benefício nenhum, porque ele é um personagem de uma história do Dostoiévski, de um livro do Dostoiévski. Quando a gente começa a encher essa biblioteca de personagens, a gente começa a encontrar pessoas com atitudes e conversas semelhantes a pessoas das quais a gente já teve contato anteriormente através da literatura e dos romances. E nós não precisamos chegar até o final para saber a capacidade dessas pessoas. Não precisamos percorrer toda a estrada para saber mais ou menos, olha, essa pessoa aqui aparentemente é desconectada, assim como um Raskolnikov, desconectada da sua responsabilidade como ser humano. Tá brincando de Deus, né? Ele acha que ele que escolhe quem que vai viver e quem vai morrer. Eu não preciso chegar até as consequências finais para saber que ele é assim. Então, por isso, mais uma vez, a ampliação do imaginário através dos romances é onde mais se conquista repertório, na minha visão. Então, por isso, a literatura é o máximo de substância de livro que a gente poderia chegar, de leitura. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostar, se inscreva na nossa newsletter, que vai toda semana para sua caixa de e-mail. Deixe um comentário se você gostou do vídeo. Se você tem algum exemplo de algum personagem que você já viu em algum livro e que você viu ele acontecendo na vida real, ou se não, se você nunca, ou se você acha que nenhum personagem que você teve contato até hoje, através das leituras que você faz, reflete um ser humano real, aí pode ser que tenha um problema. Se você é assim, então, de repente, deixa um comentário, segue acompanhando aqui que eu vou falar bastante sobre isso. E a gente pode, no futuro, conversar sobre leituras que a gente pode fazer para que você tenha contato com pessoas através dos livros. Fechou? Um forte abraço, até a próxima.